E o presidente Michel Temer, hein? Sai ou não sai do governo? Renuncia ou não? E qual será o caminho jurídico e político para o nosso país? A convite do Jornal do Meio-Dia, um especialista em direito constitucional fala sobre as possíveis saídas para a crise brasileira, agravada ainda mais com a bomba do grupo JBS, envolvendo o presidente da República e o senador já afastado Aécio Neves. A reportagem é de Almir Costa. A delação premiada dos donos do grupo JBS, Wesley e Joesley Batista, resultaram na prisão de parentes de políticos como Andréia Neves e Frederico Pacheco de Medeiros, irmã e primo do senador Aécio Neves, do procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, no afastamento do cargo do senador Aécio Neves, do deputado federal Rodrigo Loures e ameaça derrubar o presidente da República. Joesley Batista gravou uma conversa com Michel Temer. Em um dos trechos, o empresário fala de sua relação com o ex-deputado Eduardo Cunha, a quem estaria pagando pelo silêncio. O que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Joesley Batista diz ainda que está enrolado na justiça, mas que tem uma pessoa lá. Esse processo, eu estou meio enrolado aqui, né? É investigado, eu não tenho ainda denúncia. Isso, não tenho denúncia. Aqui eu dei conta de um lado do juiz, do outro lado do juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar uma dor dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. No diálogo, o empresário ainda pede a Temer maior influência no governo e solicita ajuda para resolver um assunto de interesse do grupo junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. No acerto com o deputado Rodrigo Loures, indicado por Temer para atender o pedido, a Polícia Federal flagrou a entrega de R$500 mil ao político, que seria dinheiro de propina. Acuado pelas denúncias, Temer fez um pronunciamento à nação. Negou que tenha tentado comprar o silêncio de Cunha. Não solicitei que isso acontecesse. Repito e ressalto, em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém. Não temos nenhuma delação. Apesar da gravidade das denúncias, Temer disse que não vai renunciar. Não renunciarei. Oposição e situação no Congresso reagiram ao pronunciamento do presidente. Eu esperava o gesto maior da renúncia. Não sendo possível, nós teremos que cumprir todas as etapas de um processo de impeachment conforme prevê a legislação. Não é possível admitir um presidente participando de qualquer tipo de conluio no sentido de proteger ou silenciar um réu, um condenado da Operação Lava Jato. Será a sessão da palavra livre aos parlamentares que quiserem falar do grave momento que vive o país e de como devemos sair dele. Diante da recusa de Temer em não renunciar, o destino do país está nas mãos do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. E os caminhos jurídicos e políticos podem levar a nação a mais uma difícil crise política e econômica. Este professor de Direito Constitucional analisou a pedido do Jornal do Meio-Dia as saídas para esse impasse. Segundo ele, a investigação aberta no Supremo Tribunal Federal contra Temer pode ser demorada até seu desfecho. Existem os próprios atos processuais que precisam ser realizados ao longo desse período. Então, nós podemos aí definir tranquilamente um prazo de 1 ano ou mais, ou 2 anos tranquilamente. Ou seja, vai terminar o mandato e talvez o processo no Supremo Tribunal Federal não seja julgado. Sérgio Franco acredita que um processo de impeachment também seria muito demorado. Ela é uma saída mais traumática para o país. Nós vimos aí no dia de ontem as bolsas de valores se desvalorizando de forma muito forte em um intervalo de tempo muito curto, a moeda estrangeira, o dólar, se valorizando também de uma forma muito extrema, ou seja, isso para a economia nacional é muito ruim. Um caminho mais rápido seria o julgamento da chapa Dilma Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral, que julga irregularidades na prestação de contas da campanha de 2014. E aí a saída normal, o histórico que nós temos é de, obviamente, convocar o segundo colocado a assumir o mandato.
Agora, é melhor a gente realmente aguardar a decisão do TSE. Sérgio Franco acredita que, apesar do crescente movimento da população por eleição direta, esse não seria o melhor momento. Eu particularmente acho que não é o momento para isso. Nós estamos num momento de dor e em momento de dor nós não tomamos decisões. O Congresso vai votar na próxima semana, na comissão especial, essa proposta de emenda constitucional para se invocar as diretas jás, ou seja, dar esse direito à população de escolher diretamente um novo presidente da República para terminar este mandato. Existe até a situação de colocar 5 anos para o mandato, ou seja, aumentar mais um ano, como era na época do presidente José Sarney, e evitar a reeleição, acabar com o processo de reeleição. Porém, eu acho que não é o momento adequado para nós discutirmos isso. Agora, essa discussão vai ser feita aqui no nosso estúdio. Nós convidamos 2 deputados, um do PT e outro do PMDB. Deputado Rubens Ottoni, deputado federal, boa tarde ao senhor. Boa tarde, satisfação poder participar com vocês. Obrigado. Deputado estadual do PMDB, José Nelto, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Jodevar. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, deputado Rubens Ottoni. Deputado boa tarde, telespectadores. O senhor acha que Michel Temer tem que renunciar ou não? Jodevar, essa é a palavra que está na garganta de todo o povo brasileiro. Como líder do PMDB, eu estou aqui pensando no Brasil, não pensando no meu partido. O Brasil não pode continuar sangrando. O Brasil precisa sair dessa crise. Estava saindo. Eu analiso que esta delação da JBS, ela tem aí alguns rumores que deixam a gente pensar. Como que um empresário faz uma delação, denuncia e conta que ele subornava, comprava um procurador da Lava Jato e também estava comprando 2 juízes. Há a corrupção ativa e a corrupção passiva. O procurador foi preso. O senhor Joesley deveria também estar na cadeia. E quando ele foi gravar o presidente da República, porque a gravação ainda tem dúvidas, quer dizer, a partir do momento que não houver então, dúvidas... Então, o senhor não defende a renúncia, seria isso? A partir do momento que não houver dúvidas, nesse momento não, você não pode pedir a renúncia imediatamente, porque é muito grave a situação do Brasil. Mas quando tiver provas concretas, mesmo sendo do meu partido, ele tem que renunciar imediatamente para o bem do Brasil. Deputado Rubens Ottoni, depois de toda a crise também que envolveu aí o PT, como é que o senhor analisa o momento político agora? Momento gravíssimo. E não há dúvida que este governo, ele já acabou. É preciso buscar a saída para o bem do país. A questão da renúncia é uma atitude de foro íntimo do presidente. Se ele não tiver a dignidade de renunciar, ele será afastado, de uma maneira ou de outra. Porque o país não tem como esperar até outubro, dezembro do ano que vem, para a superação dessa crise. Na verdade, esse governo que foi idealizado por Eduardo Cunha e viabilizado numa aliança com o PSDB e com a Aécio no início de 2015, caiu a máscara. A população está percebendo. Então, por isso, a nossa responsabilidade é buscar a saída. Deputado, Michel Temer tem culpa no cartório? Não há dúvida. E eu não sou a pessoa mais indicada para dizer isso. Se fosse eu que estivesse dizendo, as pessoas poderiam dizer, mas o deputado Rubens Ottoni é do PT, ele está na oposição. Mas quem está dizendo isso, 92% da população rejeita esse governo. E se não bastasse isso, as propostas que ele apresenta, por exemplo, das reformas da Previdência, são rejeitadas por mais de 80% da população. E agora a Polícia Federal e o Ministério Público apresentando provas incontestáveis de crime de responsabilidade. Deputado José Nelto, tendo uma nova eleição, qual o nome que o PMDB defenderia hoje? Primeiro, Luciana, nós temos que deixar bem claro aqui, quando o deputado Rubens Ottoni disse da dignidade do presidente Michel Temer, comprovadamente, eu entendo que ele não tem o direito de sangrar o Brasil, como fez a presidente Dilma, que sangrou o Brasil, que levou o Brasil para o caos, levou o Brasil para o buraco. Eu penso que nós temos que seguir a Constituição e defenda a Constituição. A partir do momento que a gente fugir da Constituição, aí abre espaço e abre brecha para outras intenções no Brasil que nós não queremos que volte o passado. Ditadura militar, ditadura civil, repudiamos, não aceitamos. Nós queremos que a Constituição brasileira seja cumprida. Quer dizer, o impeachment é traumático, é demorado. Nós do PMDB não queremos. Quer dizer,
O senhor não considera grave essa situação toda? Primeiro que foi uma conversa gravada de noite no lá no Palácio do Planalto, lá em Brasília, não é isso? Feito por um presidente da República que ouviu aquilo tudo e concordou. O Palácio do Jaburu. Gravíssimo. No meu ponto de vista, o presidente Michel Temer, quando ouviu lá a confissão que tinha alguém comprando lá um procurador da Lava Jato, ele tinha que ter prendido ele ou qualquer cidadão comum. Incentivou a compra desse silêncio, né? Pode ter. Eu não sei. Não depende de mim, eu não conheço o processo. Agora, a partir do momento que o processo mostrar para a opinião pública que ele comprou o silêncio, ele tem que ser colocado para fora da República do Brasil. Comprou ou não comprou, deputado Rubens Ottoni? Olha, está evidente para a população que a máscara desse governo caiu. Esse governo é uma farsa. Esse governo, coordenado pelo Temer, e que foi viabilizado numa aliança com o PSDB, idealizado por Cunha, numa aliança com Aécio, eles venderam uma ideia para o Brasil que, tirando a Dilma, os problemas do país estariam resolvidos no outro dia. O que aconteceu um ano depois? A crise aprofundou, os problemas aumentaram e agora o crime de responsabilidade que eles não acharam na Dilma aparece no colo do presidente Temer. Com uma palavra, senhor, qual é o melhor caminho hoje? Eleições indiretas, diretas ou impeachment? Olha, o Congresso não tem autoridade para poder escolher novo presidente, porque foi o Congresso que meteu o país nessa situação. Então, qual seria? Quem tem que resolver é o povo, o voto legítimo do povo com eleição direta, e para isso nós vamos mudar a Constituição. E o PT defende quem agora? Terça-feira, nós já vamos votar na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara e também será votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, propostas que viabilizam constitucionalmente a possibilidade da eleição direta e imediata. E sendo diretas já, o PT defende quem? Luiz Inácio Lula da Silva é o nosso candidato. Para o senhor, eleição indireta, direta ou impeachment? Não, eu defendo que a Constituição seja cumprida. Essa é a grande verdade. Você não pode agora, no meio do curso agora, mudar a Constituição brasileira para agradar um partido político. Então seria Nós sabemos o seguinte, que o impeachment é a melhor saída. É traumático, mas é a melhor saída para o Brasil. Ou a decisão do TSE, seria mais breve agora, no meu ponto de vista, o TSE caçar a chapa Dilma Temer seria melhor para o Brasil. Deputados José Nelton, Rubens Ottoni, uma boa tarde, obrigada pela participação de vocês.